Arro, pessoal, uma ótima noite. Aqui é o Amir, coach, astrólogo, tarólogo, terapeuta tântrico, terapeuta floral. Enfim, eu chamo tudo isso de coach holístico, né, onde a gente ajuda a pessoa a se conhecer e se transformar através do autoconhecimento, da espiritualidade. E hoje eu quero responder essa pergunta. Né? Eu não sei se vocês conseguem ver a figurinha, né, o que foi a pergunta, mas a pergunta é se você tinha problemas de relacionamento afetivo, dificuldades com essa área de relacionamento afetivo. E é uma coisa muito interessante porque, primeiro eu vou dar uns recadinhos, boa noite Lia, quem estiver chegando, e se você tiver algum amigo ou amiga que goste, né, desse assunto, que se interesse por esse assunto, astrologia, relacionamento, autoconhecimento, marca a pessoa aqui para ela acompanhar, manda aí esse vídeo por direct para alguns amigos. E primeiro eu quero deixar alguns recados, que eu tenho grupos no WhatsApp onde eu compartilho, né, várias reflexões. Então se você quiser entrar é de graça, é só você me pedir o link, eu te mando o link da página e você consegue entrar, né, para poder receber esses dados, essas informações. E assim, eu estou querendo muito fazer um dia fixo de live. Né? Está bem corrido meus dias, né? Até para fazer os atendimentos está meio complicado, encontrar agenda, tudo. Então assim, está um pouco corrido. Eu vou fazendo as lives assim que me vem. Primeiro uma inspiração, né, muito grande para fazer e também um tempo, né? Um tempo para poder abrir a live aqui para vocês e comentar. Por isso que os grupos no WhatsApp são legais, porque são gravações que eu faço em áudio, então eu faço em qualquer momento aí, e aí eu mando para vocês. Só que a live ela é um pouco maior, né? A gente conversa mais, ela é um pouco mais dinâmica, então ela depende mais de tempo. Estou querendo fixar esse dia, né? Vamos ver se essa semana eu já consigo fixar, se não na próxima semana eu vou buscar alocar na agenda uma data específica, uma data e horário para fazer live toda semana. Aí sim, quem gostar já vai saber que todo dia naquela semana vai ter uma live. E o que veio para falar hoje muito forte é esse tema relacionamento afetivo, né? Em partes porque vocês vão ver, né, que a Lua está ali no finalzinho do Escorpião. Eu vou falando um pouquinho aqui e vou compartilhando com vocês o mapa. Então eu já vou mudar agora aqui para a visão do mapa. Deixa eu fazer a minha gambiarra aquariana aqui. Então esse aqui, para vocês verem, é o mapa de agora. Né? Esse é o mapa desse momento. E a Lua está aqui no finalzinho do Escorpião, ou seja, essa madrugada ela vai acabar entrando em Sagitário, então a gente vai iniciar a semana com a Lua em Sagitário. Bom, Escorpião é um signo intenso, né, um signo de emoção, é um signo de transformação, que está fazendo aí uma oposição bem forte com o Marte, né, que está aqui. Aliás, uma oposição bem exata, a gente vê por aqui, ó, quando esse quadradinho está pintadinho é porque a posição é bem forte, né, o aspecto é bem forte. E além disso, ela está fazendo aí uma quadratura com Vênus, que também faz uma quadratura com Marte. Isso forma o aspecto chamado T-square, ou grande quadratura. E quadratura e oposições são, vamos dizer assim, aspectos tidos como negativos dentro de uma astrologia antiga, de uma astrologia medieval. Vou mudar de novo para mim, peraí. Vocês já viram os aspectos. Só uma outra coisinha que eu não mostrei é que a Vênus está grudada na Lilith também. Né? A Lilith é um ponto bem específico ali que a gente pode falar sobre armadilhas que ela pode trazer. Então a gente tem uma grande quadratura, um T-square, que seria um aspecto de poder dinâmico, eu chamo. Né? Eu estou gostando mais de chamar de aspectos dinâmicos do que difíceis. Né? Então, só para vocês entenderem, dentro da astrologia tradicional, os aspectos que estavam em vermelho, que você viu no mapa, e se você tem um mapa astral seu que você fez, você certamente vai ter algum aspecto vermelho, que vai ser uma quadratura ou uma oposição, eram chamados de aspectos difíceis, né, de dificuldade. Por quê? Tem um sentido. Né? É como se os planetas eles não estivessem falando bem. Não está tendo como eu posso dizer, não está tendo um acordo entre eles. Basicamente, quando a gente pega aqui uma quadratura, são elementos que não lidam bem um com o outro. Né? Então, por exemplo, a gente está falando da Vênus, que está em Aquário, que é um signo de ar, que não combina bem com o signo de terra e também não combina bem com o signo de água. Né? A oposição é um desafio também, né? É um elemento que seria colocado como um desafiador, como difícil, só que é mais um tranquilo, por quê? Porque são elementos que são opostos, mas que se complementam. Aliás, essa é a natureza, né, de um relacionamento, opostos que se complementam. Aliás, é muito bonito a astrologia justamente por isso. Quando a gente pega, por exemplo, eu vou voltar aqui para o mapa, na verdade aqui está invertido, né, pelo dia de hoje. Deixa eu mudar aqui. Se a gente pegar o zodíaco natural, onde Áries começa aqui, aqui vai ser Touro, que é regido por Vênus, né? E aqui
é Escorpião, que é regido por Marte. Né? O Plutão também, né? O Plutão é uma regência nova. E Marte e Vênus são uma polaridade, né? Um complementa o outro. Inclusive, deixa eu voltar aqui para mim. Inclusive a foto que eu coloquei até para anunciar essa live, que é uma foto bem bonita, uma foto bem legal, que é um desenho, enfim, dos deuses mesmo, né? Dos deus Ares e a deusa Afrodite, ou deus, né, Marte e deusa Vênus, que aí são os nomes gregos e nomes romanos. Então são opostos complementares. Então é um momento de tensão, mas toda tensão, boa noite Luciana, eu estou tentando ver quem está chegando aí, quem for chegando dá uma boa noite que eu vou respondendo aí, é que eu não estou conseguindo ver todos os comentários. Então, esse momento é um momento de tensão dentro desse lado de relacionamentos, inclusive a pergunta que eu fiz, essa figurinha que está colocando aqui, não sei se aparece para vocês, parece para mim, né? Era dificuldade de relacionamentos, bastante gente respondeu que tem dificuldade, inclusive que não tem dificuldade nenhuma na vida, mas essa é uma área que é uma área complicada, um calcanhar de Aquiles, vamos dizer assim. Então vamos falar um pouquinho sobre isso. Por quê? Porque a astrologia, olá Ilza, boa noite, porque a astrologia ajuda muito a gente a entender essas questões, né, esses problemas, porque na verdade a astrologia nos traz crescimento. A astrologia é um mapa, né? Literalmente um mapa. Então, eu vou, porque eu também não sou só astrólogo, então eu tenho várias outras terapias, né? Olá, Adriana, boa noite. Vogalo, oficial, boa noite. Eu trabalho com várias outras linhas de conhecimento, inclusive a psicologia. Boa noite, Kemily. Ó, a galera agora está se manifestando. Que se complementam, mas o mapa ele ajuda por quê? Porque ele te dá o mapa. Então ele ajuda você a cortar um caminho. Né? Ele ajuda você a entender algumas coisas de uma forma mais rápida e mais assertiva. Então vamos lá. Uma coisa que é interessante, que dentro da própria psicologia se fala muito, dentro da Diksha, que é uma linha também que eu trabalho, boa noite, Eliane, se fala que se você tem problema com pai e mãe, né, você vai ter problema de relacionamento. E aí entra toda aquela história, né, de que na própria psicologia, isso eu estou falando da psicologia que diz isso, que você acaba se relacionando, se você é mulher, você se relaciona com seu pai, se você é homem, você se relaciona com sua mãe, e assim por diante. Claro que hoje a gente tem os relacionamentos homoafetivos, e aí vale a mesma coisa, sempre lembrando da polaridade. Então, quando a gente tem um relacionamento afetivo, alguém vai estar com a polaridade Yang e alguém vai estar com a polaridade Yin. Então, quando a gente está falando aí de Marte e Vênus, alguém vai estar encarnando ali Vênus e alguém vai estar encarnando Marte, e assim por diante. Pode até trocar isso, né? Às vezes é um casal homoafetivo que de vez em quando um é mais Yang, o outro é mais Yin, e assim por diante. Mas isso a própria psicologia diz. Então, se você tem problemas com pai e mãe, você vai acabar refletindo, e aí se chama, né, tem nomes que falam que é a projeção ou a introjeção. Então vamos supor que você tem um problema inconsciente ou até consciente, mas o inconsciente ele está mais profundo com o seu pai. Você é mulher, né? Tem alguma coisa ali que de repente ficou marcado no comportamento do seu pai. Você vai acabar atraindo homens que tragam esse comportamento. Então você projeta aquele problema que você tem com seu pai num relacionamento que você está trazendo. É uma atração mesmo. Aliás, dentro de atração no mapa astral, a gente tem várias coisas que a gente olha, o mapa ele é um mundo, né? Por isso que sempre que eu vou fazer um atendimento, eu mando uma ficha de avaliação, é uma ficha extensa, eu sei que provavelmente não é todos os astrólogos que fazem isso, acho que poucos, na verdade, até dos que eu conheço. Geralmente a astrologia você passa seu data de nascimento, horário, e vai lá para ficar ouvindo o que o astrólogo vai falar. Para mim não, porque não é só o mapa que eu faço todo um atendimento baseado no coaching e tudo que eu conheço. Então eu passo uma lista extensa mesmo para a pessoa já ir respondendo. Aquilo já é a parte do tratamento, já é a parte da reflexão, e eu me baseio naquela lista e no mapa astral para a gente conversar. Então o ascendente, que é um eixo, a gente vai falar dos eixos inclusive, o ascendente ele é o que você mostra para o mundo, e o descendente é o que você busca num relacionamento, na verdade, que a gente vai ver que é a cúspide da casa 7. Então você acaba trazendo para aquilo que está mais ou menos inconsciente em você, porque é o descendente, é quando o Sol está se pondo, você puxa num relacionamento, você busca num relacionamento, você se comporta daquele jeito também. Então, a própria psicologia diz isso, e quando a gente vê no mapa astral, tem o estudo da sinastria, né, que é a composição de mapas, é a combinação de mapas. Então, para fazer a sinastria realmente é um processo muito trabalhoso, é um processo bem complicado, porque você tem que primeiro analisar a pessoa. E, aliás, tudo que eu estou falando aqui
Na verdade, você pode ir aplicando para os seus relacionamentos, né? Seja se você tem um mapa ou não, né? Porque aí, se você não tiver mapa, você vai fazer de acordo com aquilo que você tem ao seu alcance. Então, a primeira coisa, você tem que se conhecer muito bem. Então, quando eu pego um atendimento de sinastria para fazer, eu vou ter que pegar o mapa de um parceiro, o mapa do outro parceiro, e aí a primeira coisa é entender cada um deles de forma separada, né? Quem é o parceiro A? Quem é o parceiro B? Nas suas individualidades. Porque sem isso, né, eu não consigo entender o mapa de relacionamento, que é como os dois se relacionam, como que os mapas trocam as energias. Isso significa o quê? Primeiramente, para você, se você quer um relacionamento, você tem que se conhecer cada vez mais. Porque se você não se conhece, você acaba realmente atraindo coisas. Às vezes você tem que aprender duramente por relacionamentos. Por quê? Porque você não está fazendo um autotrabalho. Você não está se conhecendo. Então, o relacionamento vai ser um espelho. E se tem coisas em você que você não está lapidando, que você não está trabalhando, esse espelho, olha lá, deixaram o Duque lá fora, ele está fazendo um barulhão. Espero que não chegue aí para vocês, que ele está quase arrebentando a porta para entrar. O Duque é o meu cachorrão, tá? É um meu parceiro que às vezes eu posto ele aqui. Então a primeira coisa é você se conhecer muito bem, né? Quem é você? O que, que você gosta? Né? Então quando eu falo do mapa astral, eu vou ver o sol da pessoa, né? Qual é a essência dela, vou ver a lua da pessoa, qual é a intimidade dela, qual é a segurança emocional dela. Vou ver, por exemplo, Marte, qual é a sexualidade dela, a iniciativa dela, aquela energia, libido. Vou ver Vênus, o que, que ela gosta, o que, que ela ama. Né? Vou ver as casas astrológicas. Então, aí o que eu quero focar aqui hoje é casa, né? Porque esse é um assunto muito interessante. Então eu vejo isso de um parceiro, né, para entender mais essa pessoa. Depois eu vou fazer isso do outro parceiro, parceiro B, o Sol, a Lua, assim, o Marte, Vênus e os outros planetas também. E a gente acaba tendo que olhar tudo. Aliás, essa é a pausa que eu faço, porque sempre me perguntam, né? Ah, eu sou de touro, e será que eu combino com o fulano que é de leão? Né? Não tem como a gente falar isso, não tem como responder isso para a pessoa, porque a gente está pegando um pedacinho muito pequeno, né, do que é a pessoa. Eu posso dizer que, naturalmente, no zodíaco natural, touro e leão vão ser uma quadratura. Pode ser um relacionamento desafiador. Mas mesmo um relacionamento desafiador não quer dizer que ele não possa acontecer. Né? Então, primeiramente que a gente tem que entender que isso todos os mestres falam para a gente, né? Todos os mestres eles deixaram esse ensinamento, não são os astros que mandam na nossa vida. Né? É a nossa vontade, o nosso livre-arbítrio. Então a gente usa os astros para se melhorar, para se orientar, mas não é o astro que vai dizer sim ou não. Então eu não posso dizer para uma pessoa que você é de touro e não vai poder se relacionar com alguém de leão, porque é uma quadratura, então é muito difícil, então vai ter problema. O que eu posso dizer é que sim, existe um potencial de atrito entre touro e leão, porque é uma quadratura natural, mas imagina que de repente se você olhar o mapa inteiro, podem ter vários outros planetas e vários outros pontos que se alinham muito bem, que se harmonizam. E outra que a gente tem que entender é que um relacionamento ele não vai ser só, né, aquela coisa. Não tem como um relacionamento ser só coisa boa, ser só facilidade, ser só tranquilidade. O relacionamento ele acaba sendo uma forma de lapidar a nossa alma, lapidar a nossa pessoa. E essa lapidação ela vai exigir algum atrito. Né? Não tem como. O crescimento ele vai exigir algum atrito. Eu trabalho com cristais. Né? Quando a gente está aqui, eu estou dando curso de cristais agora de quarta-feira. A galera que está fazendo o curso quarta-feira, estamos online aí. Se você pegar um cristal desse aqui, que ele veio, por exemplo, de um cristal de rocha desse aqui. Né? Esse aqui é um mais novinho, já não está tão bem formado, esse aqui já é mais bem formado, mas para ele chegar a isso aqui, ele passou por muito calor, né, muita pressão embaixo da terra, então ele fica ali, isso é muito conhecido, né, o carvão, o carbono que vira diamante, né, por causa da pressão, por causa do calor ali da mãe terra, e aí vira um diamante. Né, só que ele passou, ele tem que aguentar passar por aquela pressão toda, aquele calor. Então o relacionamento ele vai trazer alguns atritos, sim. Né? Que hora acontece o curso na quarta? É 8 horas da noite. Né? Toda 8 horas da noite. Mas já começou, né? Então já teve a primeira aula, vai ter a segunda na próxima, e assim por diante. Então vou voltar aqui. Então o relacionamento ele não vai ser só, né, só trígono e só sextil. Né? Quando a gente está falando uma linguagem astrológica, não é só isso. Oposições acabam ajudando também, principalmente oposições.
né? Porque é quando um está numa polaridade, o outro está na outra, e um puxa, né? Cada um puxa para uma polaridade em si. Então alguém, por exemplo, vamos supor que uma pessoa é muito água, muito sentimental, e o outro é mais terra, mais pé no chão. Então um vai puxando o outro para um lado até se chegar num equilíbrio. A quadratura é um pouco mais complicado, sim, ela vai trazer um atrito, né, mais duro ali para se trabalhar, mas também, é como eu falei, onde existe o amor, né, isso é uma coisa muito importante, que é o sentimento mais elevado aí do ser humano, não é o astro que vai dizer sim ou não, não é o mapa que vai dizer sim ou não. O mapa ele vai orientar como navegar melhor naquele relacionamento e na sua vida, na verdade. Né? É que aqui eu estou focando no relacionamento. Então vamos lá, uma coisa que é muito interessante é que assim, e foi o que eu postei no Instagram de manhã, né? Então eu falei sobre as casas, porque o mapa astral, eu vou voltar aqui a mostrar ele é uma jornada também. Então deixa eu fazer minha mudancinha aqui aquariana. Então vocês estão aqui vendo, né, o mapa astral novamente. Então ele é uma jornada. Eu já falei eu fiz uma live sobre a jornada do herói e depois eu fiquei de fazer também, é porque tem muito assunto para conversar, né? Fazer uma jornada no mapa astral aqui também, porque isso também é uma jornada. Mas para termos, né, da parte do relacionamento, eu quero começar aqui, que é a casa 4, que é o que eu postei ali. Se você tem problemas aqui na casa 4, você vai ter problemas aqui, que é a casa 7. E aí, traduzindo essa linguagem, esse astrologuês, a casa 4 é uma casa que representa as nossas raízes, a nossa infância, né, a nossa família, nosso clã, nossa ancestralidade, enfim, aqui representa muito a infância, né, o lar. Vai representar também pai e mãe, aí depende de cada um, né? Existem linhas da astrologia que falam que aqui é a mãe e aqui na casa 10 é o pai. Tem linhas que trocam e falam que aqui é o pai e aqui é a mãe. E a linha que eu gosto de seguir é que é o seguinte, na verdade, pode ser tanto um quanto o outro, dependendo da pessoa. A gente tem que analisar mais profundamente a pessoa em si para saber se aqui está pai ou mãe. Né? Mas não importa, aqui a gente está falando de uma figura que ajudou na criação, que foi mais representativa na intimidade da criação. Porque essa casa aqui, ela também representa a nossa intimidade, ela representa o nosso lar, aquilo que realmente não vai para o mundo, né? Tanto que ela é oposta à casa 10, que é o meio do céu, é o topo da montanha, onde a gente está visível para todo mundo. É o sol do meio-dia, não tem como você se esconder do sol do meio-dia, ele está lá em cima. Né? E aqui seria meia-noite. Então meia-noite é onde o sol está mais longe da gente, ele está ali longe de tudo, está bem escondido. E aí a gente tem aqui, percorremos um caminho até a casa 7, que seria a casa do casamento, né? A tradicional casa do casamento, do namoro, do relacionamento e assim por diante. Então, se a pessoa teve algum problema aqui, a gente vê que essa casa 4 ela é uma quadratura natural com a casa 7, que também é uma quadratura natural com a 1 e é uma oposição a 10. Então, isso aqui, saindo um pouquinho do relacionamento, né? Saindo um pouquinho do relacionamento, a gente pode entender que a família, isso a gente vê muito nos adolescentes. Né? Imagina que o adolescente quer se afirmar para o mundo, né? O ascendente dele, a persona dele, quem que ele vai para o mundo. Geralmente ele tem conflito com o lar, com os pais, com a casa 4. Aliás, né, as coisas vêm e aí eu vou comentando com vocês. Eu vi esses dias, foi ontem, acho, um videoclipe do Twisted Sister, né, We Not Gonna Take, que estava no Facebook. E eu achei muito legal, falei, meu Deus, assistir, eu gosto, e eu nunca tinha visto aquele clipe. E o clipe é justamente daquela história toda, né, dos adolescentes que tem mó treta com os pais, né, e aqui a gente vê, inclusive, a quadratura se formando, né, porque está formando aqui com o Plutão. Olha o vermelhinho aqui se formando. Então também, e consequentemente para cá também. Né? Então, enquanto isso aqui, essa parte da infância vai influenciar a sua persona, que é como você vai para o mundo, ela também vai influenciar o seu relacionamento, o seu casamento, o seu namoro e assim por diante. E é por isso que, dentro da psicologia, que em tese, né, não se baseia na astrologia, não está ali, tirando o Carl Jung, que realmente faz um estudo paralelo bem interessante, mas se fala que muita coisa vem da infância, e óbvio, né? E em contrapartida também, né, a gente tem aqui uma outra coisa que eu trabalho muito. Imagina que a pessoa, aqui é o eu mais elevado dela, né? Por isso que é muito associado à carreira. É o que a pessoa quer da vida dela.
É o topo da montanha dela. E muitas vezes, por influência daqui, que é uma oposição, inclusive está formando uma oposição aqui, a pessoa não segue a carreira que ela quer. Né? Então, assim, os pais queriam que ela fosse tal pessoa, tal profissional. E ela fez a besteira de seguir o que os pais queriam. E de repente ela não consegue chegar aqui plena, feliz. Né? Outra coisa, tem problemas aqui. Tem mágoas, tem problemas de coisas que estão ali não resolvidas na infância. Isso aqui vai puxar para baixo também. Então aqui não vai se realizar plenamente. Então olha que importante, por isso que dentro da astrologia a gente fala qualquer planeta angular, angular é o que? São esses ângulos, né? Ascendente, fundo do céu, descendente e meio do céu, são as chamadas casas angulares. Como pode fazer meu mapa comigo? Depois eu posso passar, manda uma mensagem inbox, por favor, que eu mando o site. Aí eu mando o site, tem as informações ali de como proceder. Então aqui, né, se a pessoa, imagina que ela caminha daqui, né, do fundo do céu, da casa 4, aí ela chega na casa 5. A casa 5 é a casa dos namoros, né, dentre vários outros significados. Cada casa dessa é riquíssima. Até para vocês entenderem, o planeta é o que, ele representa o que numa linguagem astrológica, o signo é o como, né, e o porquê, a motivação, e a casa é o onde. Né, então a gente tem esse tripé aí para a gente se basear num estudo astrológico. Então a casa 5, dentre, como a gente está falando de relacionamento, ela vai falar sobre os namoros, sobre os romances, sobre você estar conhecendo alguém, sobre você estar aberta ali para iniciar um relacionamento com alguém. Aí aqui seria então a casa do namoro, seria uma casa de um ficante, né, de alguém que você está conhecendo, que está ali. Aí a gente vem para a casa 6. A casa 6 é uma casa que é chamada de casa do trabalho, ou casa do dia a dia, casa da rotina, do cotidiano, uma casa também de autoaprimoramento. Então a gente diz que se você, deixa eu tomar uma aguinha aqui, se você começa um namoro aqui, né, ou começa a sair com uma pessoa, enfim, na casa 5, você começa a conviver com essa pessoa, né, e aí o ideal, aqui já começa a ter alguns conflitos, né, no dia a dia, então aquela velha história, né, a pessoa, deixa eu voltar um pouquinho aqui para mim, que tá ruim de segurar o celular aqui. Então é aquela velha história, né? Então a pessoa começa a sair com alguém e fica aquela maravilha, né? Que é a paixão. A casa 5 é a casa da paixão, aquela coisa do fogo, né? Uma casa de fogo, que é a casa de leão, casa do sol. Aí ela vai para a casa 6, que é a casa de terra, de virgem, do dia a dia. Então você começa a conviver com aquela pessoa. E aí muitas vezes para ali. E muitas vezes para ali, e aí a pessoa quer voltar para 5. Né? Não quer se comprometer, não quer uma coisa séria. Porque a casa 6 ela já começa uma lapidação. Ela já começa um melhoramento ali, ela já começa, porque é a casa de virgem, né, tem uma energia equivalente à de virgem. Então muitas pessoas com problemas, né, que aí vem esses problemas da casa 4, voltam para 5, falam, não quero isso para mim, volta para 5. Aí tem todas aquelas brigas, termina, blá blá blá, e volta a estar disponível no mercado e buscar alguma pessoa, e aí vai, encontra uma pessoa, e aí a grande história é aquela coisa, né, às vezes ela começa a ver que ela repete um padrão. Sempre que eu vou atender alguém que está com um problema de relacionamento, eu pergunto isso. Pergunto, você consegue identificar algum padrão? Né? Por que você terminou o último relacionamento? Por que você terminou o penúltimo? Por que você terminou o antepenúltimo? Como é que foi isso? E muitas vezes ela encontra um padrão. Ah, é por causa disso. É por causa daquilo. É isso que acontece. É não sei o quê. Aí você começa a puxar, né, as coisas que estão ali enraizadas dentro dela, que impedem ela de ir da 6 para 7. Né? Agora vamos supor que a pessoa ultrapassou a casa 6, né, e foi para 7. A 7 a gente entra no que a gente chama do relacionamento sério, no relacionamento estável, no comprometimento, no casamento e assim por diante. Já é uma casa mais de ar, né, porque é Libra. Então é uma coisa muito interessante porque a casa 5, que é fogo, é muito aquela paixão visceral. Né? A casa 7, que é Libra, que é o ar, já começa numa coisa que tipo, é muito mais do que isso. É muito mais do que só, de repente, tive uma atração física pela pessoa e aí vamos lá. Né? Então a casa 7, se você chegou na casa 7, significa que você começa a enxergar outras coisas na pessoa que tem essa ligação. Falando um pouquinho de chakras, né, são analogias que eu vou fazendo porque ajuda muito. Se a gente pegar, vocês viram a imagem do mapa, eu não vou mostrar de novo, mas visualiza aí, isso é um exercício da magia e da PNL, de tudo isso. O fundo do céu, né, que é a casa 4, poderia ser chamada de chakra básico, Muladhara. Por isso que esse eixo de fundo do céu e meio do céu, a gente chama que é o eixo de Kundalini.
né? Eu também trabalho com a terapia tântrica, então isso é uma analogia bem interessante. No fundo do céu está todo o seu potencial, a raiz. Quando você sobe Kundalini, você chega no meio do céu. O meio do céu seria mais ou menos equivalente ao chakra coronário, ao topo da cabeça. E a gente pode dizer que ou a casa 7, né, que é o descendente que está ali, poderia ser chamado de Anahata, né, que é o cardíaco. O cardíaco, dentro da linha do Tantra, também é um chakra de ar, né, o elemento ar. Então é aquele elemento onde você realmente ali tem algo a mais naquele relacionamento. Então, o casa 7, você gosta da pessoa por N outros motivos que não é só aquela atração física ou coisa do tipo. Então, ultrapassa a paixão. Porque a paixão realmente ela tende a diminuir com o tempo, e aí, se for amor, fica o amor. Agora, né, vamos supor que você está na casa 7, você realmente está, você gosta muito daquela pessoa, você tem uma conexão muito forte com aquela pessoa, você vai para onde? Você vai para a casa 8, né, que é a próxima casa, que é a casa do escorpião, que é ali é uma casa de morte, né, uma coisa muito interessante. Ela é chamada de casa de morte, de renascimento, de crises, dentro de sexualidade. Então a gente fala que a casa 5 é a casa da sexualidade, né, pelo prazer, pelo, né, quero fazer, porque é aquela coisa leão, instintiva. Né? E a casa 8 seria uma sexualidade tântrica mesmo, que é realmente uma conexão de alma, você funde com a pessoa. Por isso que é realmente uma pequena morte. Também tem uma coisa, a casa 5, por exemplo, pode ser um sexo sem orgasmo, que isso é uma coisa muito comum hoje em dia, infelizmente. Né? Então assim, a pessoa pode estar ali fazendo sexo e não ter orgasmo, ou ter um pedacinho do que é o orgasmo. Na casa 8 a gente tem realmente aquela morte, né, que em francês, se eu não me engano, a questão, eu vou buscar, eu vou ter que terminar ela antes, né, do Instagram, e quero colocar no YouTube sim. Então ali você tem aquela morte, e essa morte representa o quê? Você morre uma parte sua para você se juntar com outro. Então a casa 8, que é uma casa de intimidade, ela é realmente uma casa muito forte, muito de conexão. Só que não é todo mundo que chega na casa 8. Em parte porque, quando a gente fala dessa dinâmica de casas, acontece muito da pessoa estar na 5, aí ela vai, né, por exemplo, vai para 6, começa a conviver, aborta ali, fala, não, não quero, volta para 5. E aí fica nessa. Aí às vezes a pessoa ela consegue ultrapassar a 6, ela vai para 7. Mas de repente vai na 7, aí pode ocorrer um outro problema. Por isso que a gente fala que isso aqui é muito dinâmico. E nenhuma casa é mais importante que a outra, todas têm a sua função. Então se a pessoa fica muito na 7, ela pode ir baixando um pouco o fogo, pode ficar uma coisa meio, né, não ficar mais tão legal. Então ela tem que saber transitar entre a casa 7 e a casa 5. Né? Ela tem que ter, mesmo num relacionamento, imagina que você está casado há 50 anos, sei lá, né, casado há 30 anos, casa 7. Você tem que saber voltar para a casa 5 com o seu parceria, com a sua parceria, parceiro, parceira, enfim, quem quer que seja. Você tem que saber voltar para 5 para poder fazer esse trânsito, vamos dizer assim. Porque senão pode acontecer sim, da pessoa chegar na 7, estacionar ali e não alimentar um fogo que poderia chegar na 8. Então a casa 5 ela também ela se mantém importante. Não é você, por exemplo, passar pela 5, arrumou um parceiro, e aí você vai pela 6, ficou com aquele parceiro, vai para 7, casou, acabou, game over. Então agora, não, você tem que saber voltar para 5 para poder alimentar essa paixão, né? E aí você criar um alimento, vamos dizer assim, na verdade, vai das 5 até 7 várias vezes, sim, você tem que transitar, né? E aí você alimenta isso para você chegar na 8, né? E a 8 é aquela sexualidade fortíssima. Então, como fazer isso de voltar para 5? Um dos segredos é, dentro do mapa astral, você conhecer a sua casa 5, você conhecer a casa 5 do outro e buscar isso, né? Vamos supor que a casa 5 daqui está peixes, né? Não, a casa 5 daqui está aquário. O aquário vai falar sobre conexões mentais, sobre liberdade, sobre amizade, né? Sobre grupos, enfim. Então são coisas que de repente vocês podem fazer em grupo, pode ter conversas, pode ter um forte senso de amizade, mas aí você tem que ver que tem Vênus ali também nessa casa 5, que vai falar sobre a beleza, a conexão, as artes. Aí você vê a casa 5 do outro parceiro. Como que é a casa 5 do outro parceiro? Ah, pode ser em câncer, e a pessoa é muito materna, ela gosta de cuidar, ela gosta de um carinho, de um amor. Dá um certo conflito com o aquário, aí vocês têm que chegar num caminho do meio ali. Então, quando a gente olha o mapa astral, você começa a entender os pontos de atrito e como que vocês equilibram isso. Né?
Porque aí você olha que não, né? Uma casa está assim, a outra está assim, como que a gente faz um caminho do meio ali para poder me agradar, te agradar e todos ficarem felizes, né? Por exemplo, né, imagina que a pessoa, uma gosta muito sei lá, de aventura, né, ela gosta muito de, sei lá, fazer esporte radical, mas a outra não gosta. E aí, como que a gente faz para ter um equilíbrio disso? Né? De repente você que não gosta de esporte radical, você pode ir acompanhar, fazer alguma coisa com o outro, e de repente a outra gosta de ir no cinema, então o outro vai no cinema junto. É ter isso, é ter esse equilíbrio, é um fine tuning que a gente chama, né? É como se você fosse fazer uma sintonia ali bem fina no seu rádio, né, no seu dial, para você pegar a melhor frequência. Então chegou na casa 8, você tem essa fusão, né, que é o que a gente fala de você realmente se fundir com a outra pessoa. E isso, inclusive, na astrologia, lembra? A gente tem o mapa da pessoa A, o mapa da pessoa B, o relacionamento do mapa A com o mapa B e o mapa composto. O mapa composto seria a união, seria uma terceira entidade, né, um terceiro mapa que se forma com os dois mapas. E a gente chega ali numa média, né, dos dois mapas. Inclusive, o que isso significa? Que a entidade, relacionamento, os dois juntos, eles têm um mapa para poder representar e atuar no mundo. E mais, né, para quem sabe, isso é legal. Para quem sabe, por exemplo, vamos dizer assim, uma data marco que você iniciou o relacionamento. Aquele mapa também pode te mostrar coisas. Né? Então, assim, eu iniciei em tal data e é um mapa de nascimento de um relacionamento. Então, ele pode trazer informações também. Por isso que sinastria é um pouco mais complicado, porque às vezes tem que olhar vários mapas. O que fazer para não ficar repetindo padrões? Reconhecer os padrões. Então, a primeira coisa é você reconhecer os padrões, é você entender quais são os padrões que às vezes a pessoa sozinha não enxerga. Aliás, uma outra coisa interessante, isso está num livro de um cara chamado Stephen Forrest, ele é muito legal, tipo, mas só tem livro em inglês, eu não vi nada traduzido dele. A casa 6, lembra que a gente falou da casa 4, 5, 6, 7 e 8, que ele inclusive chama do arco da intimidade, né, casas muito importantes, né, essa questão financeira é uma coisa importante, por quê? Porque relaciona a Vênus, né, mas depois eu venho aí. Então, a casa 6 ela é uma casa que ela chama, na antiguidade, ela é chamada a casa dos aprendizes, dos servos, da humildade. Então, significa que às vezes se você está tendo muito problema nesse eixo, nesse arco da intimidade, a casa 6 pede que você busque ajuda, busque por um mentor, busque por uma ajuda externa. Aí entram as terapias, o autoconhecimento e assim por diante. Por quê? Às vezes, como o padrão está muito enraizado e a maioria das pessoas, infelizmente, não tem uma prática de autoconhecimento, não tem uma prática de meditação, não tem uma prática de se estudar, ela não tem isso, então ela não reconhece aquele padrão. Então tem que vir alguém de fora e de preferência com conhecimento, com técnicas e sem julgamento, para poder olhar aquilo e falar, ó, e aí? A gente está identificando tal padrão. Então, capricornianos e leoninos. Então, aí entra toda aquela história de Capricórnio e Leão em si é fogo e terra. Não se daria muito bem, mas tem que olhar todo o mapa, tem que ver todos os outros planetas, Marte, Vênus, Lua, Ascendente. Mas no geral, Capricórnio ele é mais trabalho, Leão é mais arte, mais se mostrar, mas podem se dar bem, ou podem não se dar bem. Então, voltando aqui, existem mesmo mapas definitivamente incompatíveis? Eu não diria, né? É o que eu falei. O astrólogo, pelo menos na minha visão, ele não pode dar um veredito e falar vocês não funcionam. Não tem como. Né? A gente pode apontar os desafios. Então, de repente esse mapa tem muitos desafios, mas não pode dizer que não funciona, porque lembra que existe algo superior a tudo isso que a gente está falando de astros, que é a vontade do ser humano, é o livre-arbítrio do ser humano, é o amor. Então, se aquelas pessoas querem e se escolheram, isso que é uma coisa muito interessante. Eu trabalho muito com a parte kármica, né? Nada é por acaso. Então, Virgem e Peixes é maravilhoso, porque um puxa o outro para a terra e o outro traz a criatividade para o outro. Então as pessoas, às vezes, imagina que são almas que realmente vieram para se lapidar mesmo, no que os alquimistas chamavam do Atanor. O Atanor é a fornalha alquímica. Então, às vezes, aquele relacionamento, por mais que os mapas sejam difíceis e incompatíveis, né, estou colocando aqui entre aspas, é porque aquelas almas escolheram realmente passar por isso. Então, na verdade, o astrólogo, na minha visão, ele não pode dizer isso não funciona, não dá certo. Ele pode apontar, tem desafios aqui, né? Tem um desafio, inclusive, aqui bem forte.
E a função do astrólogo, na minha visão, né, até por isso que assim, o meu trabalho não é só astrologia, eu me baseio em várias outras linhas de conhecimento, muito do que vem do coaching, da psicologia, de tudo que tem de mais moderno também na mente humana, para poder ajudar aquela pessoa. Então a pergunta que eu tenho que fazer é: vocês querem ficar juntos? Vocês se amam? Vocês estão dispostos a ultrapassarem de repente qualquer dificuldade? E aí a minha visão como coaching é buscar ajudar dando caminhos. Então, vocês poderiam fazer isso e principalmente estimular com que as pessoas em si puxem dentro delas como que elas poderiam ultrapassar. Você acredita que o padrão se repete porque não aprendemos a lição? Com certeza. Com certeza. Quando alguma coisa fica se repetindo na sua vida, até eu vi uma galera falando, eu achei muito engraçado. Saindo um pouco dos relacionamentos, porque aí, entre as pessoas, a live é assim, né? A gente vai respondendo perguntas, às vezes sai um pouquinho, mas dentro da astrologia a gente tem um cara mau, né? Que é o cara pesado ali, é o grande maléfico que é Saturno. E que inclusive eu ouvi uma analogia muito interessante, que ele é o seu barriga do astral, porque ele vem cobrar o aluguel. Né? Por isso que no retorno de Saturno, geralmente tem crises, porque ele vem com aquela foice dele e fala: essa foice vai cantar se você não estiver fazendo o que você veio fazer aqui. Né? Então realmente eu preciso criar logo. Né? Então, mas primeiro eu venho com o coach xamânico e depois o astrológico. Então ele vem com a foice, ele tinindo, perguntar: por que você está aqui? Você tá fazendo o que você veio fazer? Né? Você está fazendo o que você veio fazer? Se não tiver, ele vem com a foice mesmo, ele vem com a mão pesada. Então, e o Saturno ele é aquele, ele vem a cada 7 anos ele vem fazer uma visita, né? Então, a cada 7 anos ele vem ali bater na sua porta para perguntar se você está realmente crescendo, se você está evoluindo, né? Então, o que acontece? Se você está como o seu Madruga, você vai ter que ficar fugindo, né, do Saturno. Se você entende, se você fala: eu entendi qual é o problema, qual é o padrão, qual é a coisa, você transcende ele. Né? E aí você ultrapassa aquilo. E aí provavelmente outros padrões podem vir e você vai ter que trabalhar. Um Saturno na casa 4 e quadrado com ascendente. Diz algo, com certeza. Então o Saturno ele está ali, ele sempre mostra onde ele está no mapa, uma zona que a gente tem que aprender muito. Né? Uma zona de muito aprendizado. Se é no mapa natal. Então, muito aprendizado vem aí da casa 4, da infância, da ancestralidade, e que se não for aprendido, aquilo fica como bloqueio. E é um bloqueio que, nesse caso, afeta diretamente o ascendente, que é o caminho de vida. Né? Então, a gente tem que olhar, mas o mapa, você tem que entrar no mapa, realmente, a gente tem técnica de dispositor, então que signo que está o Saturno, então quem que ele está falando, tem uma série de coisas que a gente tem que olhar. Mas sim, se a gente não aprende, né, se a gente não aprende aquele padrão que está se repetindo, ele tende a se repetir e se intensificar. Né? Ele vai se intensificar. Por quê? Porque é como se assim, é como uma doença. Eu trabalho também com a linguagem do corpo. Né? Por isso que eu gosto muito de entender as doenças que a pessoa está passando para poder ajudar elas. A linguagem do corpo, a doença é o quê? É uma coisa que você não teve a capacidade de ouvir uma mensagem mais sutil do universo, né? Que ele vai dando sinais, de repente ele tem que se manifestar no corpo. Né? Aí ele se manifesta como uma doença. E se você for pegar pela linguagem do corpo, metafísica da saúde, fisiognomonia e metafísica taoísta, você vai ver que cada doença, cada coisa no corpo vai ter um fundo psicológico, emocional que você tem que trabalhar. Né? E aí você vai ver aquilo, e aí realmente assim, quando você vai na causa, você começa a curar. Mas se você estivesse ouvindo o universo, ouvindo o seu corpo, ouvindo a espiritualidade, ouvindo a sua alma, talvez não precisasse chegar numa cristalização que é o corpo. Né? Então isso é uma coisa muito interessante. Por isso que eu sempre bato na tecla da meditação. Porque a pessoa que medita, todo dia ela vai meditando, ela vai percebendo os padrões, ela começa a se antecipar do que está vindo pelos planos sutis. E nisso ela pode evitar muita coisa, porque também não é só doença, então um acidente, né? Como a gente falou, um relacionamento que não dá certo, são tudo coisas que se cristalizam na matéria porque você não ouviu um padrão, né, emocional. Qual amuleto podemos usar nessa fase? Eu não sei exatamente que fase que é, mas eu quero falar um pouquinho de cristais também para ajudar, por quê? Se a gente está falando numa analogia de chakras e mapa astral, né, que a casa 7 poderia ser o chakra anahata. Se esse chakra está com problema, a pessoa não tem como amar, né, profundamente, ela não tem como abrir o coração. Né? Sempre que eu vejo minha ficha de atendimento, às vezes eu vejo uma pessoa que está com problema de relacionamento, você vê que ela marcou tudo ali. Né? O chakra cardíaco dela está fechado, bloqueado, realmente não está tendo trocas ali. Então eu sempre indico, né, dois
cristais ali, né? Um é o clássico que todo mundo pode ter, porque é muito fácil de achar, muito barato. Inclusive eu vou fornecer, né, para quem quiser comprar kits de chakras, né, pedras para os chakras, para quem estiver fazendo os cursos lá de cristais. Então essas duas vão no kit, que é o quartzo verde e o quartzo rosa. Né? Os dois têm que ser utilizados juntos. De preferência, porque eu mesmo, pela prática, estou sentindo muito a diferença de você colocar a pedra em cima do ponto. Né? Então, por exemplo, você está com. Imagina que você bateu, né, alguma coisa. A hematita é uma pedra que ajuda você a não ter hematoma. Né? Já tem até o nome. Então, quando você bateu ali, você tem que colocar a hematita na hora ali naquele lugar. Ela vai evitar que fique aquele roxão. Né? Você está com uma dor realmente em qualquer parte do corpo. Você põe ali uma pedra, por exemplo, como um epidoto, uma turmalina verde, um jaspe sanguíneo, que são pedras que vão ajudar a regenerar ali. Você põe no lugar, ela atua mais forte. Claro que se tiver no bolso, ela vai estar atuando também, mas no ponto ela vai atuar mais forte. Então por isso que a litoterapia vai colocar a pedra em cima dos chakras, em cima dos pontos. Então você pode usar essas duas pedrinhas, esses dois, né, cristais, na altura do seu chakra cardíaco. Pode ser num pingente, pode ser alguma coisa que você faça, mas tem os dois. Que é até uma vibração mais elevada, é a turmalina melancia. Eu tenho uma pequenininha aqui, até porque ela é bem purinha, né? Quase uma geminha de turmalina melancia, que ela é uma pedra que ela é verde e rosa. E a turmalina ela tem, né, realmente uma vibração bem elevada. Então também use uma turmalina melancia aqui no chakra cardíaco para ir limpando essas mágoas, para ajudar também. Eu estou aqui para fazer o mapa comigo. Pede para mim, por favor, o link pelo inbox que eu te mando o site, aí tem todas as instruções ali. Então uma coisa que é importante, eu vou frisando para a galera que está no curso de cristais, a pedra ela atua? Ela atua. Mas você não pode ser aquela pessoa preguiçosa que vai falar, vou botar a pedra aqui, ela vai resolver minha vida. Tipo, acabou. Botei a pedra aqui, agora amanhã eu vou estar me relacionando. Não. Né? A pedra ela te auxilia, ela te ajuda, ela é um potencializador. Então você tem todo um trabalho que você faz com a pedra, que no xamanismo a gente chama de povo de pedra. Realmente é uma entidade, é um ser que está aqui. Você cria um relacionamento com ele, você trabalha com ele, e a pedra está aqui e você coloca, né, a sua intenção, você coloca o seu poder mental nela. Né? Inclusive eu sempre indico, né, para quem quiser fazer um trabalho mesmo, eu faço a litoterapia quando eu estou atendendo, né, uma das opções de atendimento, mas caso você queira fazer você mesmo, você pode pegar a sua mão e puxar uma energia e está ativando, né, aquele cristal ali mais fortemente. Então, em vez de só deixar o cristal, que ele vai estar atuando, você pode estar puxando uma energia com a sua mão. Você pode aplicar um reiki, você pode aplicar uma cor, por exemplo. Né, no caso aqui a gente aplicaria verde e rosa. Isso, por exemplo, é a base do Qigong. Né, o Qigong chinês, que talvez algumas pessoas conheçam, vocês podem ver que eles ficam puxando a energia do universo. E é uma coisa que a gente pode fazer. Linda turmalina melancia, um dia a gente pode encontrar. Tem várias lojas. Ela é uma pedra mais comum também, ela é um pouco mais cara do que o quartzo verde e o quartzo rosa. Então, assim, na maioria das lojas de cristal, que são especializadas em cristal, vai ter. Né? Inclusive eu posso fornecer para quem realmente quiser, também ter umas unidades ali para poder fornecer. Mas é uma pedra que é relativamente comum. Não é daquelas pedras que são... Né, tem umas pedras muito doidas assim que você não acha em lugar nenhum, então não é tão, eu não fico indicando porque não adianta. Né? As pedras que eu estou colocando no curso de cristais são as pedras mais comuns, mais acessíveis e mais algumas que são um pouco mais caras, sim, mas que são bem interessantes. Né? Então, por exemplo, vou só para ir terminando a live, porque daqui a pouco o Instagram vem me derrubar. Né? Então, só para finalizar a parte de relacionamento, lembra-se disso. Né? Então, o mapa astral ele te ajuda muito a entender padrões, mas é claro que não é o mapa astral que vai resolver a sua vida, mas é o que você faz com a informação que o mapa astral traz. E é por isso que eu trabalho também com outras terapias que ajudam, né, a reconhecer e a trabalhar aquele potencial. Então essa turmalina melancia tem maiores, tem, enfim, a turmalina é uma pedra que ela também tem vários graus de pureza. Inclusive ela chega a ser uma gema, né, que é uma pedra linda, que é aquela pedra lapidada que o pessoal usa como joia. Sempre relacionado, assim, não dá para dizer que é sempre, mas quando a gente fala, na verdade, da infância, eu vou mostrar de novo o mapa aqui para a gente entender. Né? Então vamos lá. Quando a gente fala da casa 4, a gente fala de uma raiz. Então eu sempre dou uma analogia, porque o ser humano e a árvore têm muito em comum. Se você pega uma árvore, isso infelizmente eu vejo, né, que o pessoal realmente corta árvores, né, ele vai lá e corta, derrubou a árvore.
Daqui a um tempinho você vê que está brotando de novo. Está brotando de novo. E aí nasce de novo e se deixa a árvore vai embora. Agora, se a raiz está fraca, e aí você pega uma planta também. Às vezes você pega uma planta, você está desligando aqui, beleza, já vamos terminar a live, né? Mas deixa eu voltar aqui para mim. Então imagine que você pega uma planta, você corta ela, se a raiz estiver boa, estiver forte, ela nasce de novo. Agora vai um bicho, vai alguma doença e pega aquela raiz, a planta seca, murcha e morre inteira. Então, coisas da infância, se elas não estiverem bem resolvidas, elas vão afetar todas as áreas da vida. Como a gente viu, elas afetam as principais, né? Ascendente, como você vai para o mundo, descendente, como você se relaciona, e meio do céu, sua carreira. Né? E isso vai se irradiando para todas as outras áreas da vida. Né? Acaba irradiando, mas essas são as principais. São os grandes pontos de contato, quadraturas e oposição. Então, se você. A questão da infância, ela realmente assim, todo mundo teve problema de infância. Eu acho que é difícil você encontrar alguém que infância perfeita, nossa, não teve nada, né? Porque ou o pai mimou demais, ou bateu demais, ou não teve pai, ou foi muito protegido, enfim. Sempre vai ter um desafio da infância, mas a questão é o que você fez com aquele desafio. Então, se você tem um desafio da infância que você trabalhou, ele não vai te atrapalhar, muito pelo contrário, ele vai ser aquele adubo, né, que vai ajudar aquela planta a crescer e chegar no meio do céu, ou nutrir, né, um relacionamento na casa 7, ou realmente ter uma persona mais forte, mais interessante na casa 1. Agora, se você não trabalhou esse evento, aí sim ele vai contaminar. Aí ele vai trazer vários problemas para a vida. Então, o problema são coisas que estão bloqueadas no inconsciente, não foram trabalhadas e ficam ali apontando. Então, esse que é o grande problema. Não é a questão do que aconteceu ou não, mas é o que você fez, o que você faz com o que aconteceu. Então, isso é uma coisa que realmente, para a gente fechar, eu gostaria de deixar esse recado. Não é o que aconteceu que importa, mas é o que você faz ou o que você fez com o que aconteceu. E aí, para finalizar, que eu falei que eu ia falar das pedras, né? Então, no curso de cristais, eu estou colocando as pedras mais comuns, mais acessíveis, para todo mundo poder ter. Não adianta eu colocar, né, a pedra X lá da Tanzânia, que ninguém pode ter. O Duque fazendo um barulho de novo. Estou colocando as pedras mais comuns e algumas que são mais caras, porque as pedras no geral são baratas, galera. Não é uma coisa cara de se ter. Né? É algo muito barato e é algo que você vai ter para a vida inteira, na verdade, para todos os seus herdeiros, porque a pedra ela não se desfaz, a pedra ela fica ali. A não ser que você tenha uma pedra que quebre, enfim. Há pedras que ajudam a trabalhar inconsciente, com certeza. Com certeza, várias delas, inclusive. Então, por exemplo, eu vou indicar, vou falar sobre ela, não tem como não falar lá no curso, da Shungita. Estou com duas aqui, que ela é uma pedra russa. Né? Ela não era uma pedra tão conhecida, mas veio, né, um lote grande aí de Shungita e ela tá bombando agora, porque eu vou falar um pouquinho mais no curso, mas ela tem fulereno. Então ela é uma pedra que os russos já utilizam, né, há milhares de anos e continuam utilizando para cura. E agora a ciência está olhando ela com outros olhos porque está entendendo várias coisas do porquê que ela funciona para cura. A Shungita é uma pedra mais cara. Ela não é um quartzo verde que você compra por R$3. Você vai comprar ela por R$30, por exemplo. Mas também é uma pedra que, se você puder ter, ela pode te ajudar muito. Mas é o que eu falei, eu não vou falar sobre pedras que são muito difíceis de acessar. O mundo das pedras ele é muito amplo. Né? Então, as pedras que eu vou falar são as mais comuns, as que estão aí para todo mundo. Só na casa 4 podemos ver, é a principal. Né? A gente pode ver pela Lua também, a gente pode ver por planetas, mas a casa 4, o fundo do céu, é o que mais representa. Mas claro, a gente pode ir para a casa 12, falando sobre karmas de vidas passadas, a gente pode ver várias coisas, né? Mas a casa 4, pelo seu simbolismo. Aliás, uma outra coisa interessante, se você tem uma casa 4 com problemas na infância, e você vai refletir esses problemas na casa 7, você acaba não tendo a sua casa 4 saudável também, obviamente. Porque qual que é o natural da vida? Você teve uma infância que a casa 4 é o lar. Você fez uma parceria, casou com alguém, enfim, começou a formar uma outra família. Então você vai ter uma casa 4 também, né? Que vai ser o seu lar e que você vai inclusive ter filhos ali, que aqueles filhos vão usar uma casa 4 e vão formar a casa 4 no mapa deles. Né? Então assim, se você tem problemas ali de raiz, que reflete aqui, você acaba não tendo um lar
né? Aquele lar realmente interessante. Então, porque exatamente tudo é cíclico na vida. Então, quando você vai para 7, você realmente acaba voltando para 4 porque você forma o seu lar. Então, isso é uma pedras de vulcões tem algum significado. Então, vou responder essa para terminar, né? Na verdade, muitas pedras vêm das lavas, né? Do magma que fica embaixo da Terra. Talvez a que você esteja falando é a famosa obsidiana, que ela é uma pedra que ela é a lava vulcânica, que o vulcão explode. Aliás, eu vou mandar alguns vídeos de vulcão explodindo para quem estiver lá no grupo do curso de cristais. Eu já estou mandando alguns vídeos a mais para eles verem, né? Porque é muito interessante ter contato com o mundo das pedras. Então imagina que o vulcão explodiu, né? Então vai magma ali para todo lado, sai destruindo tudo, né? Porque o que tiver pela frente ele vai levar, vai queimar, vai pegar fogo. E aí aquela lava vai esfriar muito rapidamente, porque quem fez o curso, a primeira aula eu falei muito sobre o sistema de cristalização. Então um cristal desse, eu estou mostrando aqui agora uma labradorita, né, que é uma pedra linda, maravilhosa. Então esse cristal aqui, ele demorou anos e anos e anos e, enfim, milhares ou milhões de anos para se formar. Então dentro dele tem um sistema de cristalização bonitinho, uma grade, uma geometria sagrada. Por quê? Isso levou tempo. Né? Isso levou tempo para se formar. Isso também acaba tendo vamos dizer assim, é, significa para a gente, porque muita coisa que a gente faz também tem que levar um tempo. Né? A obsidiana, o que ela faz? Ela é aquela explosão, esfriou, ela não teve tempo de se cristalizar. Então ela virou um vidro natural. Ela virou realmente uma pedra linda, maravilhosa, mas com uma energia caótica, é o caos. Ela não tem uma organização dentro dela. Então na litoterapia não se usa, né? No curso que eu faço com a Angélica não usa a obsidiana, só usa num ponto específico, mas não usa no corpo de forma alguma. Né? Só que para mim, dentro da magia, dentro do autoconhecimento, ela tem sim o seu valor, ela tem o seu lugar, mas você tem que saber muito utilizar, porque ela é uma pedra que sim, ela vai trazer o caos para depois você poder se organizar. E às vezes tem que ver se você consegue, né, lidar com aquele caos. Eu considero que a obsidiana ela tem que ser utilizada principalmente quando você está fazendo um processo terapêutico, para você se acompanhar, para você poder fazer. Ela é a torre. Né? Quando a gente fala do tarô, ela é a carta da torre. Ela vem realmente dar aquela porrada, né, e vem muita coisa, e às vezes a pessoa vai ter que lidar com muita coisa de uma vez. Então, essa é a pedra da obsidiana. E realmente assim, ela vem com essa energia de destruição da mãe natureza, do vulcão que está ali. Não é ruim, né? Mas a pessoa tem que saber lidar. Estou no caos ainda, então. Ela é realmente uma energia de torre que ela vem derrubando tudo. Né? Mas se bem direcionada, isso é o que eu acredito, se bem direcionada, ela pode ser um auxílio muito grande. O problema é que muita gente, por exemplo, como vai trabalhar com a ovoterapia, né, os Ioni Eggs, e aí já pega lá o ovo de obsidiana e põe o ovo de obsidiana, começa a utilizar, tem que tomar muito, muito cuidado. Né, porque, mais ainda, né, uma coisa é você utilizar a pedra aqui na sua mão, você está meditando, e uma coisa é você colocar um ovo dentro lá do seu canal vaginal, junto com o seu útero ali, que vai estar irradiando. É uma força muito grande. Né? Então, assim, tem que tomar muito cuidado quando você for utilizar essa questão dos Ioni Eggs, porque principalmente tem pedra que você não poderia colocar lá dentro, né? E ela vai estar atuando mais fortemente. Mais fortemente. Então, né, não quero mais essa pedra. Então, dá pra mim. Né? Se quiser, pode dar pra mim que eu coloco ela bonitinha aqui. Eu já tive medo dela, né? Quando eu comecei o curso de litoterapia, é meio que um terror ali, não pode ter, põe o alumínio, põe o pano preto, põe o pano branco, coloca ela toda ali. Ou tem gente que manda se livrar dela, jogar na natureza, tem gente que manda ir lá num terreiro para alguém colocar fim nela. E realmente isso te dá uma coisa, né? E realmente eu tive uma experiência muito ruim com ela, porque eu lembro que eu fiz uma live anos atrás até, e deixei 2 obsidianas do lado do celular e o celular morreu. Definitivamente ele morreu, eu tive um puta trabalho para poder ressuscitar ele. E isso só aconteceu quando eu fiz a live com as 2 obsidianas do lado, ou seja, elas tiraram um caos ali no celular e ele pifou. Fiquei um dia inteiro sem celular tentando recuperar ele. Mas hoje eu entendo que ela tem o seu lugar e se bem utilizada dá para utilizar. Mas eu não recomendo ela, por isso que geralmente quando eu faço os posts, quando eu faço as coisas, eu não falo muito obsidiana, porque qualquer um pegar e ir mexendo com ela pode ser complicado. Tem isso, né? Tem isso. Então você vai ver linhas que amam. Aliás, só para finalizar realmente, porque daqui a pouco o Instagram vai me derrubar.
Dizem que os bruxos, né, eles utilizavam um espelho de obsidiana. Alguns falam que era simplesmente um espelho negro, né, preto ali, enfim, mas muito se fala que ela era a própria obsidiana polida, né, bonitinha ali, que você usava como espelho negro. E o espelho negro é para quê? Para trazer a sua sombra. Então, quando você fica olhando para o espelho negro, você põe uma vela ali no escuro, na penumbra, e fica olhando ali, vai vir todas as suas sombras. Aí você tem que lidar. Beleza, galera? Muita gratidão. Vou ficando por aqui. Então, só para finalizar, dando os recadinhos. Quem quiser entrar no grupo do WhatsApp, onde eu vou compartilhando algumas coisas, é gratuito. É só mandar um inbox para mim, que eu mando aí o link para você acessar o site. Se você está vendo no YouTube, os links já vão estar tudo aqui embaixo. Se você gostou dessa live, compartilha. Se você tem fazer outra falando sobre relacionamento, farei. Se você tem outras dicas assim de coisas que você quer que eu fale, como eu falei, eu quero ver se eu consigo encaixar na minha agenda uma live semanal, colocar um dia fixo, uma hora fixa e sempre estar falando ali. E para quem perguntou também sobre os atendimentos, tudo, também pede para mim, se você estiver vendo no Instagram, pede que eu mando via inbox, ou se você está vendo no YouTube, é só olhar os links que vão estar aqui embaixo que você pode encontrar. Muita gratidão, galera. Namastê, Harion, uma ótima noite para vocês e uma ótima semana que começa com a Lua em Sagitário. Muita fé, muita crença, muita expansão para todo mundo.